Oi? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Beth Vidas. Hoje eu quero fazer uma reflexão bem rápida e simples sobre alguns medos que se apresentam nos corredores dos hospitais, né? Faz algum tempo que eu estava passando na frente da sala de medicação adulta e eu escutei um choro, né, um gemido assim de uma pessoa adulta. E escutei também algumas risadas, então aquilo me chamou a atenção. Falei, ué, choro e risada? Estranho, né? Não combina, né? E aí eu falei assim, bom, vou lá ver o que, que eu posso, se eu posso ajudar em alguma coisa. Quando eu entrei na sala de medicação, foi uma cena assim, aparentemente engraçada, mas não é engraçada, né? Um cara enorme, enorme. Pensa num homem grande, mas era um baita de um enorme, cara, guarda-roupa. E a auxiliar de enfermagem pequenininha com a injeção na mão. Mas aquele moço suava, mais aquele moço suava. E era uma coisa ofegante para tomar uma injeção. E aí os outros pacientes, né, que estavam esperando também para tomar injeção, ou que estavam com medicação e tal, e alguns familiares, tudo, né, sabe, com aquela risadinha assim, né, disfarçando e rindo do moço, né. Aí aquilo ficou na minha cabeça um tempão. Ele tomou a injeção, mas assim, aquilo foi de um sofrimento para ele absurdo, né? E aí eu comecei a fazer uma analogia, né? É muito, mas é muito comum nos corredores de hospital você ver criancinhas correndo ou sentando no chão, fazendo bagunça, tá? E as mães não saberem, por não saberem educar, o que, que elas falam para as crianças? Ou você fica quieta, ou você vai tomar injeção. Ou você fica quieta, ou você faz isso, ou faz aquilo, ou eu vou falar pro doutor te dar uma injeção. Olha só. Esse é um dos medos que se coloca na criança, né? E aí, uma outra coisa também que nesse item injeção que às vezes eu vejo é assim: a criança vai tomar uma benzetacil, por exemplo, que dói, dói, dói. Eu sei porque eu tomei 28 na minha infância, então eu sei o dor, quanto dói uma benzeta. Né? E aí a mãe fala assim pra criança: ai, fica quietinho que não vai doer. Eu falo: mãe, não faça isso, mãe. Vai doer sim, não minta pro seu filho, mas explique o porquê, a necessidade da medicação, né? Então, quer dizer, quando você diz que não vai doer, e dói, dói muito, você tá mentindo pro teu filho, você tá quebrando uma relação de confiança. Porque nós adultos, os pais e as pessoas que são referência para a criança, o que a gente diz para elas é verdade. Então, como é que você fala que não vai doer e dói, né? Olha o que você está fazendo com a relação que você tem com seu filho. Essa é uma situação. A outra situação é acredite se quiser. Tem criança que toma injeção, tem criança que toma vacina, não chora, não chora. Não é porque a mãe tá gritando, berrando no pé delas, não. Não chora. Ou então, se chora, ou fala um ai, é coisa rápida e sai sorrindo. E ainda já ouvi criança falando: ai, doeu só um pouquinho, mas é pra eu sarar. Olha aqui. Olha o que, que você põe na cabeça do teu filho com um simples item chamado injeção, né? Uma outra situação que eu me lembro que foi assim, foi chocante aquilo. Eu me lembro na pediatria tinha um menino de 9 anos. E aí o pessoal precisava coletar sangue. Bem na hora eu entrei, enfim, eu vi aquela situação. Menino de 9 anos. Era um tourinho, sabe? Pensa um moleque grande, assim, forte. E o pai do lado. O pai também é um senhor, né? Um rapaz forte e tal. E aí o pai segura naquele menino e o pessoal do laboratório tentando tirar sangue. E ficava, sabe, né, colocando agulha e mexendo a agulha na veia do menino. E não saía sangue. O pouquinho que saía era tão pouco que coagulava. Conclusão, não foi possível fazer o exame de sangue naquele menino. Então eu fico pensando, quais medos que as pessoas carregam, né? Eu tô te dando um exemplo de injeção. Mas você imagina os medos que as pessoas carregam por conta de coisas que foram colocadas lá atrás, lá na infância, tá? Então, se hoje você vê um baita de um homão com medo de lagartixa, com medo de uma barata, né? Mulheres inteligentíssimas, muito bem colocadas, com medo de borboleta, com medo de um pássaro, tudo tem um porquê. Não ache engraçado, não ache ridículo, porque não é,
tá? E não ache que a pessoa é fraca ou que é um banana. Não é. Tudo tem um porquê. Então, fica a reflexão. Do que você tem medo e que as pessoas acham que é ridículo? O outro acha que é ridículo, tá? Em respeito a você, eu sei e eu entendo que não é. Do que você tem medo e que para as outras pessoas não é comum, né? É comum, para mulheres acho que é até comum ter medo de barata, né? Eu não tenho, mas até porque se você conhece minha história, você vai entender por que eu não tenho medo de barata, né? Porque eu vivi uma outra história, né? Minha história de vida é diferente de grande parte das mulheres, graças a Deus, né? Então, assim, a gente passa a entender a dor do outro, o sentimento do outro, e não só entender como respeitar e oferecer ajuda, né? Então, o que essas pessoas precisam, né, serem ridicularizadas, essas pessoas precisam de ajuda, porque isso é sofrido, isso dói muito. Então, essa era a dica que eu deixo pra você. Quais são os seus medos? Do que você tem medo e que para os outros parece ser ridículos e que as outras pessoas não têm? Isso pode estar lá atrás. E pode e deve ser tratado. Você não precisa carregar essa armadilha. Você não precisa carregar essas amarras na sua vida, tá bom? Beijo, que agora o cachorro não deixa mais eu gravar. Beijo, tchau.